Pessoal, vamos resolver agora então o exercício 647 do livro Química, Ciência Central, 13ª edição. Vamos lá. O exercício então nos pede use a equação de de Broglie, mas enfim, para determinar o comprimento de onda dos seguintes objetos. Letra A, uma pessoa de 85 kg esquiando a uma velocidade de 50 km por hora. Letra B, uma bala, um projétil, enfim, de arma de fogo, de 10 gramas, se deslocando a uma velocidade de 250 metros por segundo. Um átomo de lítio, movendo-se a 2,5 vezes 10 a quinta metros por segundo. E uma molécula de ozônio na atmosfera alta, movendo-se a 550 metros por segundo. Então, a equação de Broglie, lambda igual a H sobre mv, é uma equação matematicamente bastante simples, mas ao mesmo tempo uma equação de consequências, digamos, bastante profundas e transcendentais. É uma equação que sumariza, por assim dizer, a famosa dualidade onda-partícula. Você pode calcular o comprimento de onda, você tem lambda, enfim, e você tem no denominador aí da equação massa vezes velocidade, momento, enfim, a massa que evidentemente está associada a partículas. Então, a famosa dualidade onda-partícula está muito bem expressa nessa equação. Bom, então, respondendo aí o problema, constante de Planck na unidade Joule vezes segundo, 6,626 vezes 10 a menos 34. A velocidade deve ser expressa em metros por segundo. E a massa deve ser expressa em quilogramas, de forma tal que quando as unidades aí se cancelarem, nós teremos um comprimento de onda em metros. Bom, a massa já está em quilogramas, 85. A velocidade está em 50 km por hora. A velocidade está em km por hora. Então nós precisamos convertê-la em metros por segundo. É isso que foi feito aí no caso. 50 vezes 1000, Então, 50 mil metros, 50 quilômetros, e uma hora são 60 minutos, e um minuto tem 60 segundos, daí 60 vezes 60. Mas enfim, a velocidade que está em quilômetros por hora deve ser convertida para metros por segundo, para que as unidades possam cancelar-se e nós ficarmos aí com o comprimento de onda em metros. Nesse caso, 5,61 vezes 10 a menos 37 metro. Na letra B, um projétil com massa de 10 gramas se deslocando a velocidade de 250 metros por segundo. A velocidade já está em metros por segundo, mas a massa deve ser expressa em quilogramas. Está em gramas, então dividimos por 1000 para converter em quilogramas. Calculando, 2,65 vezes 10 a menos 34 metros. Então perceba-se que nós temos na letra A uma pessoa, enfim, um corpo, enfim, de dimensões macroscópicas, sem dúvida. E mesmo na letra B, que nós temos aí uma bala, um projétil de arma de fogo, mas ainda assim um corpo, de dimensões macroscópicas, E o comprimento de onda associado é da ordem de 10 a menos 37, 10 a menos 34 metros. Quer dizer, moral da história, é tentar associar uma onda a esse corpo, quer dizer, a esse corpo de dimensões macroscópicas, não faz sentido. Enfim, o comprimento de onda que nós vamos calcular é desproporcionalmente menor do que as dimensões do próprio corpo, enfim. Em suma, a descrição ondulatória da matéria, enfim, enfim, no total, por assim dizer, a mecânica quântica, enfim, só é aplicável, em princípio, só faz sentido, se você estiver lidando aí com corpos, cujas dimensões são da ordem aí de dimensões de átomos, moléculas, etc. Quer dizer, tentar associar um comprimento de onda a um corpo de dimensões macroscópicas realmente não faz sentido. É isso que as letras A e B nos deixam aí perceber, tá certo? Vamos agora então resolver as duas outras letras e finalizar então o problema. A letra B, então, letra C, perdão, um átomo de lítio se movendo a uma velocidade de 2,5 vezes 10 a quinta metros por segundo. Então a velocidade já está em metros por segundo, a massa precisa ser convertida em quilogramas. 6,94 gramas por mol é a massa molar do lítio. Dividindo pela constante de Avogadro,
nós teremos a massa em gramas de um único átomo de lítio. E essa massa precisa ser convertida para quilogramas, daí dividirmos por 1000. Né? Fazendo as contas, então, 2,3, né? Arredondando aí, 2,3 vezes 10 a menos 13 metros. Na letra D, uma molécula de ozônio se movendo a 550 metros por segundo. A velocidade já está em metros por segundo. A molécula de ozônio, O3, né? 3 vezes a massa molar do oxigênio, 3 vezes 16. Né? Essa seria a massa em gramas de 1 mol de moléculas de ozônio. Né? Precisamos dividir pela constante de Avogadro para termos a massa de uma única molécula de ozônio em gramas e depois o resultado dessa divisão nós dividimos então por 1000 para termos a massa de uma única molécula de ozônio em quilogramas. Fazendo as contas, o comprimento de onda aí associado a essa molécula de ozônio se deslocando a uma velocidade de 550 metros por segundo é de 1,5 vezes 10 a menos 11 metro. Agora sim, né? 10 a menos 13, 10 a menos 11. Perceba-se que nós temos aí comprimentos de onda, cuja ordem de grandeza é também da ordem de grandeza aí das dimensões atômicas e moleculares, né? Ou seja, associarmos um comprimento de onda, né? Ou tentarmos, enfim, apresentar uma descrição ondulatória, né? Para o deslocamento de corpos como, né, um átomo de lítio, uma molécula de ozônio, né? Espécies aí, evidentemente, com dimensões, né, na escala atômica e molecular, aí sim faz sentido, né? A famosa dualidade onda-partícula se faz presente, por certo, quando tratamos aí com corpos de dimensões na escala atômica e molecular. É isso que os resultados das letras C e D nos deixam aí, nos permitem inferir, perceber, enfim, concluir, tá certo? Muito obrigado então e até o nosso próximo exercício.